gostaria de falar um pouco sobre a depressão entre os idosos, mas antes gostaria de ler um salmo de Davi, Salmo 71, verso 18, diz assim: Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Nós temos aqui o salmo escrito por um homem já velho e que certamente passou por muitos momentos e quadros, vamos dizer assim, depressivos, de tristeza, de rebaixamento, de dúvida, de ansiedade, de medo, de frustração, de decepções, teve perdas na sua família significativas, teve filhos que morreram, guerras que ele mesmo perdeu com o seu exército, teve que ser expulso da sua cidade, teve que conviver com inúmeras situações adversas e foi um homem que chegou assim à exaustão ainda jovem, ainda talvez com um pouco mais de 60 anos. Davi já estava bem surrado, bem cansado da fadiga, do estresse, de ter liderado um exército grande e ter enfrentado muitas pressões. Então, fica claro na vida de Davi que ele foi um homem que teve muitos momentos de oscilação da sua saúde mental em função do desgaste da liderança, e de todos os afazeres que ele tinha para cumprir. Então, de acordo com o IBGE, pessoas de 60 a 64 anos de idade podem sim ter depressão. O quadro de depressão entre os idosos é diferente daqueles que já vimos nos mais jovens, né? O idoso ele fica depressivo porque perde aquela sensação de utilidade, às vezes ele acha que não vale a pena viver porque está sendo inútil, não por causa da aposentadoria em si, mas por causa do isolamento, às vezes social. O idoso muitas vezes não é tão requisitado, não se, nem todos, é claro, né? Alguns idosos são bem ativos e trabalham e, enfim, são idosos, mas é como se não fossem. Mas, via de regra, não é assim com todos. Alguns acabam perdendo mesmo assim o contato com a família, se isola, eh não fazem atividades que poderiam fazer, param de trabalhar, enfim, param de desfrutar da vida como uma coisa boa, agradável. O apetite muda, a alteração no sono, a questão do comportamento. Então, qual é a orientação que a gente recebe da palavra de Deus? Em primeiro lugar, o idoso ele precisa confiar no Senhor quando está mais velho, assim como confiava quando estava mais jovem. A palavra diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, a pessoa que confiou em Deus no início deve continuar confiando em Deus nas etapas da vida. Agora, se há um caso de depressão, se a pessoa não está conseguindo viver bem, se está querendo ficar isolada, se não está querendo comer, se não está conseguindo dormir, se está tendo problema de relacionamento com a família, então é correto, né, a família fazer essa observação e levar a pessoa a um clínico, a um psiquiatra, a um profissional da área da saúde mental para que ele possa ser medicado e tratado. Então, há muitos idosos com 60 e 64 anos, até 64 anos, né, ou mais, que têm aí quadro de depressão e muitas vezes vem por causa dessa mudança aí, né? A pessoa adquire às vezes um Parkinson, um Alzheimer, começa a esquecer de fazer o que antes era comum, perde a alegria de fazer, desenvolver algumas funções que também no passado ela gostava de desenvolver, e agora por causa desse ajuntamento, né, de fraqueza, frustração, talvez perda, ansiedade e a própria idade, a pessoa tende a se rebaixar. Mas é possível ser idoso e viver bem, confiando no Senhor e vivendo na sociedade, com a família e sendo útil. O fato da pessoa ser idosa não quer dizer que ela seja inútil. Muito pelo contrário, nós estamos vendo aí o mercado, por exemplo, de trabalho, procurando pessoas mais experientes, e essas pessoas têm responsabilidade, compromisso e têm ajudado muito no desenvolvimento, inclusive da nova geração. E o Davi parece que entendeu isso muito claramente, que ele confiava em Deus. Diz aí: agora que estou velho e de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, se nós nos ocuparmos, ocupar a nossa mente com bons pensamentos, com as coisas de Deus, com as coisas do alto,
com a palavra, se envolver com a fé, com a igreja, com o sagrado, certamente, não somente os mais novos, mas os idosos também, todos, né, teremos aí uma saúde mental melhor. Isso não significa que a gente vai estar 100%, né, em todos os aspectos, porque como já disse, nós temos problema no cérebro, temos problemas orgânicos, temos problemas psicológicos por causa realmente do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, as doenças passaram a existir, então tudo em certo sentido é decorrente desse problema que aconteceu no passado. Mas com esperança no Senhor, com a vida inclinada para a palavra de Deus, e também no meio de amigos e familiares, pessoas que nos amam, podemos sim vencer qualquer que seja a circunstância. É confiar no Senhor, entregar a vida ao Senhor, e o mais Ele fará, como diz o Salmo 37.